Então, abramos todos a palavra do Senhor no Salmo 94. Seguindo aí a nossa dinâmica, eu farei a leitura. Peço aos irmãos que, aqueles que puderem, fechem os seus olhos e, à medida que for fazendo a leitura, procurem fazer esse exercício de imaginação, as figuras de linguagem, os símbolos, as metáforas, as palavras do salmista que são usadas para descrever a situação pela qual ele atravessa, na verdade, o povo de Israel. Nós vamos ver isso hoje. Este é um lamento coletivo e não apenas de uma pessoa só. Salmo de número 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a que tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Oremos, irmãos. Deus amado, neste dia maravilhoso que o Senhor nos concede mais um ano de vida, eu te agradeço, ó Deus, pela bondade do Senhor para comigo e também para com os meus irmãos que aqui estão para ouvirem a tua palavra. Ó Deus amado, derrama as tuas prodigiosas bênçãos sobre as vidas que aqui estão, fazendo-os renovarem, ó Deus, os seus votos de amor, de devoção, de dedicação à tua pessoa. Usa, Deus, a tua palavra neste instante para edificar na fé santíssima do Evangelho o teu povo que aqui está. Cubra-me, ó Deus, colocando a tua proteção sobre mim e também, ó Deus, vigia a porta dos meus lábios para que eu não falhe, ó Pai, as palavras de homem, mas que eu seja de fato o porta-voz das Escrituras, o porta-voz da tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém.
Meus irmãos, nós estamos mais uma vez diante de um salmo de lamento e eu fiz questão de compartilhar esses estudos pessoais, devocionais que eu tenho feito nesses salmos, compartilhar com a igreja, devido a algumas circunstâncias em torno da nossa vida pessoal e também comunitária. Estes salmos, meus irmãos, eles são definidos pelos estudiosos da palavra do Senhor como canções de desorientação. Canções de desorientação. São canções, são lamentos em que as circunstâncias pessoais tornam aquele que fala, o salmista, perplexo, sem saber como agir, sem saber para onde ir. São aqueles momentos que, na tradição protestante, reformada, presbiteriana, os nossos pais puritanos diziam ser a noite da alma, onde você não encontra explicações, lógica nas circunstâncias, nos acontecimentos, e ainda por cima se sente afligido pelos seus próprios pecados, que são intensificados, o sentimento de culpa é intensificado em virtude dessas situações difíceis. Então, estes salmos são importantíssimos para a nossa vida espiritual, na medida em que eles nos ensinam a orar e a lidar com esses momentos. Gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, pois é muito importante nós fazermos uma distinção entre lamento e murmuração. O que seria o lamento? Qual a diferença, melhor dizendo, do lamento, biblicamente falando, da murmuração? O que os irmãos podem nos ajudar, contribuir para o entendimento dessa diferença aí? Há uma diferença significativa. Reclamar. O presbítero Sigen disse que lamentar não é murmurar. Lamentar é descrever a condição em que se encontra. Já murmurar é uma reclamação. Ali o povo estava murmurando. Inclusive, ficou prostrado no deserto por causa da murmuração. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Sofrimento. Mas sabe uma coisa que diferencia, meus irmãos, o lamento da murmuração? É que a murmuração é uma não aceitação do decreto de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Ele define que aconteça sobre as nossas vidas. Então, aquele que murmura, ele está debatendo com Deus, está discutindo com Deus, colocando-se acima de Deus para avaliar os fatos. Então, esse debate, esta reclamação com Deus, ela é injuriosa, pecaminosa. Já o lamento, ele consegue, meus irmãos, equilibrar as coisas. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus sabe o que está fazendo, ele coloca a sua tristeza profunda diante de Deus, que é a sua reação em relação aos fatos, mas clama a Deus para que Ele haja de acordo com a sua justiça, de acordo com os seus atributos, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, irmãos, Deus nos dá decretos que são doídos demais. A morte de quem a gente ama, a perda do negócio que a gente, com muito sacrifício, estabeleceu, qualquer circunstância que é decorrente da queda. Então, nós podemos lamentar diante de Deus e dizer para que o Senhor haja
em nosso favor. Mas não há uma atitude rebelde de questionamento da vontade soberana de Deus. Os irmãos percebem a diferença com essa explicação? Só para corroborar essa diferença, uma senhora, Johnny Tada, é uma irmã que sofreu um acidente nos Estados Unidos, ela é viva ainda hoje, e enquanto ela mergulhava num determinado lugar, ela não percebeu que a superfície era rasa, ela bateu com a cabeça, se não estou enganado, e ficou tetraplégica. E ela quase morreu afogada, mas Deus não a deixou morrer, porque a irmãzinha dela, mesmo não tendo força para trazê-la à tona de novo, ela conseguiu se agarrar a um objeto, flutuou e conseguiu se safar e saiu viva, mas tetraplégica. E ela teve anos sofrendo com essa situação em glória. Uma mulher muito bonita, mas que ficou nessa condição terrível. E eu quero aqui trazer para os irmãos as palavras dela, que muito me emocionaram e que serviram de grande consolo para a minha vida e vai servir para a sua, e foi consolo para a vida dela, essas palavras aqui. Só um instantinho, para a gente localizar. Foi postado outro dia por um irmão querido. Ela encontrou com um amigo reformado, pastor, que deu a ela 10 palavrinhas que mudaram a vida dela. Deus permite aquilo que Ele odeia para realizar em você aquilo que Ele ama. Quer que eu leia de novo? Deus permite aquilo que Ele odeia para realizar aquilo que Ele ama. Não é bom? Aí depois ele continua dizendo: Johnny, você pode se agarrar a isso e confiar que Deus irá. Em seu tempo, te mostrar a sua bondade. Muito bom, né? Então, irmãos, essa é a diferença do lamento para a murmuração. A murmuração não reconhece a soberania de Deus, mesmo nessas situações difíceis que Ele permite, que Ele ordena. Ela não reconhece, ela reclama, não aceita e se insurge contra o próprio Deus. Ao passo que o lamento, Deus não nos proíbe colocar a nossa tristeza toda para fora, colocar isso diante dEle. Essa é uma manifestação, meus irmãos, de que nós nos entristecemos com o decreto do Senhor, mas cremos que o mesmo Deus que decretou tal coisa tão adversa para nós é aquele mesmo que cuida de nós e faz tudo para o nosso bem. O lamento nos ensina exatamente essa portentosa lição, de que o mesmo Deus que nos fere, meus irmãos, é o mesmo Deus que nos cura. E é assim que nós devemos agir com Ele. Vamos então estudar aqui o Salmo 94, levando em conta tudo isso que nós dissemos já a respeito das canções de desorientação, a diferença entre lamento e murmuração, e as palavras da nossa irmã Johnny Tada. Muito bom. O Salmo 94, meus irmãos, é um lamento coletivo. Por quê? Veja aí só. Há palavras que saem da boca de uma pessoa,
Mas no versículo 5, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Versículo 8. 8 não. Há uma clara referência à vida do povo de Deus. Versículo 21. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Além do próprio salmista, há outros que estão sofrendo e que ele fala a respeito dessas pessoas. Há uma clara referência que este lamento não se encerra só no coração de um indivíduo, mas ele está na boca, presente na vida de outras pessoas. Então, irmãos, veja, os salmos de lamento nos ensinam a nós nos solidarizarmos com a dor alheia, a nós desenvolvermos essa empatia por aqueles que sofrem. A dor deles é também a nossa e vice-versa. Então, este lamento coletivo se deu por conta, provavelmente, por ataques que o povo de Deus quase sempre sofreu no Antigo Testamento. E não deixa de ser verdade no atual momento da igreja e ao longo da história da igreja de Cristo. Os nossos irmãos do passado, do presente e do futuro, com certeza sofrerão perseguições por causa do bom nome do Senhor. Perseguições estas, meus irmãos, que foram decretadas por Deus para o ensino, a instrução, a edificação do povo de Deus. O salmista fala, portanto, a respeito dessas situações. E veja aí a confiança dele no versículo 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Então, Israel é propriedade do Senhor, o povo de Deus, naquele momento, e o salmista se torna o porta-voz deste lamento coletivo. Ele fala a respeito de si. Veja, irmãos, versículo 16. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Então, ele se insere nesse sofrimento, mas esse sofrimento está identificado também na vida de outras pessoas, de outros irmãos israelitas. Então, é importante que nós percebamos, já desde dessa estrutura do Salmo, do assunto que ele traz, do lamento coletivo. Hoje nós vivemos uma época, meus irmãos, em que as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas. Elas andam em torno do seu próprio umbigo, preocupadas simplesmente com a sua condição. E cada vez mais nós notamos isso na vida da própria igreja, do próprio povo de Deus. Há, de fato, esse esfriamento do amor, da solidariedade, da misericórdia. Então, os problemas dos irmãos, as circunstâncias que nos sobrevêm, de forma individual e coletiva, é sentida, na maioria das vezes, só no âmbito pessoal. E quando nós nos encontramos, ao invés de nós lamentarmos juntos, buscando de Deus o conforto e o consolo, nós partimos para o caminho que os israelitas tomaram. E aí cria-se essa histeria murmuradora, onde todo mundo se lambe como morcego na caverna, não é? É para contaminar uns aos outros com o veneno das nossas línguas, e não para trazer conforto, não para trazer esperança, mas para impor ainda mais divisão, partidarismos, discórdias e tantas outras coisas ruins. Veja como nós estamos, meus irmãos, muitas vezes, em várias circunstâncias que nos acometem, caminhando na direção oposta ao que o Salmo de Lamento nos ensina. Nós precisamos conversar uns com os outros, entender o sofrimento de um e do outro, e nos colocarmos a lamentar diante de Deus, se aquilo
aconteceu pela mão do Senhor. Certamente Deus quer tratar pecados na nossa vida, mas também nos revelar quem Ele é. Então, pelo fato do Salmo de Lamento ser coletivo, nós vamos ver, meus irmãos, que essa visão de corpo, ela é fundamental para a nossa vida, para a nossa existência. Nós podemos perceber isso na vida do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um vínculo tão forte com os israelitas, meus irmãos, por ele ser compatriota, conterrâneo, que ele lamentava diante de Deus a incredulidade dos israelitas e orava para que os eleitos dentre o seu antigo povo pudessem vir a crer no Messias que ele pregava e que um dia ele rejeitou. Então, nós temos nas Escrituras vários personagens bíblicos que sabem se conectar em lamento, em oração, como Esdras fez, como Neemias fez, como Daniel fez, Jeremias. Os profetas, de uma maneira geral, eles sempre lamentavam os seus próprios pecados, as suas próprias lutas, mas também a sorte do povo de Deus. Que essa seja o nosso anseio, pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensina a assim orar, meus irmãos, a interceder, a lamentar. O Senhor Jesus lamenta pela incredulidade de Jerusalém, lamenta pela atitude pecaminosa, e na própria boca do Senhor Jesus estão os salmos de lamento, em que ele se une à dor do povo de Deus e clama. E é essa oração que Cristo faz como intercessor. Ele lamenta diante do Pai a sorte da sua igreja e clama por ela. Ele lamenta e ora em favor dos seus. Outra lição que nós podemos extrair, meus irmãos, do Salmo. Veja bem, eu fiz o desenho aqui. Peço aos irmãos que acompanhem o desenho que nós fizemos. Então, o que nós temos? Para um bom intérprete do livro dos Salmos, nós precisamos ter essas informações aqui muito bem assentadas, muito bem estruturadas na nossa mente. Então, o livro dos Salmos é um livro composto de quantos livros? 5 livros, cujos temas principais são o reino de Deus, o reino messiânico, tipificado, apontado pelo reino de Davi, o rei. Então, todas as histórias em torno do reinado de Davi e outras questões reais que são colocadas ali, estão conectadas com o rei Messias, o rei pastor. Há outros temas que estão presentes no livro dos Salmos, mostra como é a conduta dos súditos deste reino inabalável. Então, os 5 livros são como uma grande história da redenção, em que Deus ele está com o seu povo reinando absoluto e reinará sobre todo o mundo, sobre todo o cosmos. Ele reina sobre a criação, vai reinar sobre as nações, e tem o Messias, o rei, como governante. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Um dos outros temas é o refúgio. Atenção, um dos grandes temas dos Salmos é Deus como um refúgio, um lugar de escape e proteção contra os inimigos de Deus e do seu povo. Então, Deus é um alto refúgio. Deus é um local onde o seu povo pode pousar seguro.
em descanso. A ideia do refúgio perpassa todo o Salmo. A militância do povo de Deus é uma militância cansativa, extenuante, que prova a fidelidade do seu povo, e ele precisa quase sempre desse refúgio do Senhor. Então, Deus é este rei ativo que vem em refúgio do seu povo, que vem ao encontro do seu povo. Irmãos, não é de encontro não, viu? Senhor, venha de encontro aos nossos... Então, você está orando para Deus ir contra a sua oração. Venha ao encontro. Aí você está orando para Deus vir a favor das suas orações. Tá bom, meus irmãos? Quando for orar, lembre-se disso. Então, Deus vem ao encontro do povo de Deus, ao encontro do povo de Deus, para socorrê-lo como refúgio. O Salmo 94, meus irmãos, ele está cercado por uma técnica poética que os editores dos Salmos fizeram. E isso é importante para a nossa avaliação aqui deste Salmo. Cruze os dedos aí, meus irmãos, mas não tem nada... Faça assim. Dói um pouquinho, não é? Dói um pouquinho. Porque aperta o dedo de cima e aperta o dedo de baixo, não é? Não é isso? Então, a técnica que os editores dos Salmos, quando eles prepararam os Salmos para serem entoados pelo povo de Deus, organizaram os Salmos, eles organizaram os Salmos numa relação com o livro 4, ok? Com o livro dos Salmos. Então, a ideia do reinado do rei e do refúgio está presente no Salmo 94, ok? Então, o Salmo 94 está conectado ao livro dos Salmos. Vamos ver isso? Salmo 94. A ideia do refúgio, versículo 22. Quem achar, leia, por favor. Viram aí a ideia do refúgio? Baluarte, todo mundo sabe o que é? Todo mundo sabe? Ninguém sabe? Bom, então eu explico. Baluarte, meus irmãos, é aquela coluna que fica encostada num paredão para proteger ainda mais a fortaleza. Estou errado? É isso mesmo. Então, Deus é esta proteção, esta segurança que o salmista aqui lembra, e que é o seu abrigo. A questão do reinado e do rei. O que nós vemos aí, meus irmãos? O salmista clamando ao Senhor para que essa ação do Senhor de julgamento, de retribuição àqueles que cometem perversidade, seja efetivado, colocado em ação. É um clamor para que Deus haja como soberano sobre a terra. Isso está logo no apelo que o salmista faz nos primeiros versículos. Quem achar aí, leia de novo o versículo de número 2. Viram aí? Ele está clamando por esse domínio de Deus, pela suplantação divina dessas coisas que fogem à vontade revelada de Deus a vontade revelada de Deus na sua palavra, como aquilo que os homens devem fazer e agir. Percebem, meus irmãos? Mas particularmente, este salmo, ele está conectado ao livro 4. Volte comigo aí no Salmo 90.
Um irmão vai ler o primeiro versículo do Salmo 90 e o primeiro versículo do Salmo 91. Primeiro versículo do Salmo 90. Alguém lê, por favor. Outro irmão, leia o 91. O 2 também, por favor. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Viram? A ideia do refúgio está sendo aqui trabalhada pelos organizadores dos Salmos. Mas note uma coisa, meus irmãos. Esse é qual livro aí? Se você tem a Bíblia editada como a minha, tem a informação, livro 4, ok? Então, nós temos o primeiro e o segundo livro que falam sobre esse triunfo do reinado messiânico, o livro 3, que fala sobre a decadência desse reinado, o perigo dele se apostatar, e o livro 4 começa a falar da restauração divina, e o quinto arrebenta em louvores quanto ao triunfo de Deus, o governo dele sobre as nações, sobre o cosmos, a derrota contra os inimigos, a vitória contra os inimigos de Deus. Entenderam, irmãos? Então, o livro 4 está falando sobre essa restauração, este resgate de Deus quanto à sua fidelidade pactual de sustentar a história dos israelitas. Os irmãos estão incomodados com o ajuste do microfone? Está tudo bem? Então tá bom. Ficou claro essa questão, irmãos? Está conectado com o livro dos Salmos, reino, rei e refúgio, ok? Está conectado com o livro 4, que fala da restauração do povo de Deus e fala do refúgio. Nós vimos aí. Aquela coisa de apertar os dedinhos, de cruzar os dedos, os escritores, os editores dos Salmos, eles fizeram com que os salmos fossem organizados, onde um tema é intercalado com outro tema, e depois esse tema anterior, ele é repetido aqui no outro salmo. Quais são os temas que são intercalados? O Salmo 90 e 91 falam do refúgio. O Salmo 94 retoma essa ideia. Por que os salmistas realizam esta técnica? Porque eles querem associar, atenção, irmãos, eles querem associar a ideia do refúgio a uma outra ideia, e essas duas ideias, elas se interrelacionam, elas se conectam, que é a ideia do reino. A ideia do reino. Então, quando eu falei para cruzar os dedinhos, o Salmo 91 e 92 se cruza com o Salmo 92, 93, que falam do reino, e depois repete no Salmo 94 a ideia do refúgio. Então, essa intercalação de temas, um sobrepondo ao outro, de refúgio e reino, considera o seguinte, para resumir para os irmãos, o que essa organização dos salmos, ela quer falar para nós? Que o Deus que reina é o Deus em onde eu me refugio. Porque se ele não reinasse, qual esperança eu teria do refúgio? Ok? E o Deus que reina é o Deus em que eu me refugio. E o refúgio é o Deus que reina. Essas duas ideias, elas estão, meus irmãos, inteiramente relacionadas na cabeça do povo de Deus. Você pode pensar assim, pastor, mas para que estudar isso? Irmãos,
Se tem um ministério que os pastores têm que desenvolver com as suas igrejas, é ensinar o povo de Deus a ler a Bíblia. Não significa que cada irmão tem que ter uma formação acadêmica, mas os irmãos precisam, minimamente, aprender sobre os temas teológicos, como que o gênero literário está ali presente, para que a sua leitura seja uma leitura não só em que você busca o auxílio divino, mas você vai receber outros benefícios a partir desta leitura da palavra de Deus, com conhecimento sobre o gênero literário, o contexto histórico, o contexto da palavra do Senhor. Isso tudo é importante. Pastor, mas como que eu posso melhorar a minha leitura? Bom, as Bíblias anotadas, né, que nós temos aí, são bons recursos, mas você aprende muito à medida que estuda a palavra de Deus e o pastor vai lhe ensinando a ler esta escritura. Então, uma dica simples para ler os salmos: sempre quando você lê o salmo adiante e lê o salmo anterior. E tente perceber a conexão que há entre os dois salmos, o livro, 4º, 5º, 3º, 2º, e o livro todo dos salmos. Então, é simples. Estou lendo o Salmo 94. O que este salmo tem a ver com o reino, rei e refúgio? O que este salmo tem a ver com o livro 4, que fala sobre o resgate do povo de Deus? E aí, então, você vai passar a ler o salmo com outra perspectiva, muito mais ampla, muito mais rica. Então, veja aí o Salmo 92. Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de descordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Perceberam aí que ele está exaltando a pessoa de Deus e o seu domínio sobre a criação? Agora veja como é mais claro ainda o Salmo 93. Quem achar pode ler o primeiro versículo. Viram? Então, irmãos, o reino de Deus, ele é exaltado pelos salmistas, o Salmo 92, 93, e depois, agora, no Salmo 94, é retomada a questão do lamento, das circunstâncias, dos infortúnios da vida. Que coisa maravilhosa! Bom, vamos trabalhar aqui agora o Salmo, até onde Deus nos ajudar hoje, porque nós temos que orar, não é? Mas veja bem, primeiro versículo. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. O que o salmista está aqui nos ensinando, meus irmãos? Ele está falando sobre um aspecto, ou melhor, um atributo da pessoa de Deus. Qual seria esse atributo moral que pertence ao caráter de Deus? A justiça. Então, o que é a justiça? Bom, meus irmãos, a lei de Deus existe porque ela é expressão do caráter santo de Deus. Deus é lei para Ele mesmo. Deus é perfeito. O Senhor não tem mácula alguma.
Então, a justiça de Deus está intimamente relacionada com a santidade de Deus. O fato dele ser separado, ser único, exclusivo, também tem a ver com a questão moral de Deus. E Deus é justo. Mas existe, meus irmãos, a justiça de Deus em relação aos outros seres. E ninguém e nada fica neutro na presença de Deus. Não há campo algum de neutralidade diante de Deus. Ou os homens estão em obediência a Deus, ou estão contra o Senhor. E essa relação faz com que Deus, sendo um reto juiz, ele retribua, ele devolva, galardoando ou punindo os homens. Mas ninguém fica indiferente com os seus atos praticados diante de Deus, ninguém fica indiferente ao julgamento de Deus. Então, meus irmãos, Deus está colocado em uma posição que Ele mesmo estabeleceu para si, como um único capaz de julgar toda e qualquer circunstância. É Ele quem fala o que as circunstâncias significam. Se são contra Ele ou se são a favor dEle. Ninguém possui, em última instância, a capacidade de julgar completamente, de forma absoluta e taxativa, os atos dos homens. Ninguém. Então tem aquela turma do deixa disso, né? A turma do para com isso. E tem a turma, não, vamos botar fogo na mata. Tem a turma dos agitadores. E tem a turma dos pacificadores. Não, os pacificadores, eles gostam de uma briga também. Não é bem essa palavra, não. É a turma do deixa disso. Então as pessoas, meus irmãos, arrogam para si, e nós devemos sim julgar os nossos atos, julgar os atos dos homens, mas às vezes é isso que Jesus proíbe no Sermão da Montanha. Às vezes os homens se colocam numa posição como juízes dos outros, paladinos da justiça, e acabam cometendo as maiores injustiças, cometendo as maiores atrocidades. O salmista, então, olha o que ele fala para Deus. Deus, brilha. As coisas estão trevosas. O que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que brilhar e colocar a tua justiça em curso. Ele faz esse apelo e ele apela à justiça retributiva de Deus. Senhor, está acontecendo coisas que o Senhor não se agrada, conforme revelado na tua palavra, e o Senhor tem que agir. O Senhor tem que fazer. Irmãos, é claro que este salmista, ele não está dando ordens para Deus, e Deus falando, bom. Não. Esta é uma oração que, embora esteja no imperativo, ela mostra, meus irmãos, a intensidade do clamor, o desejo de ser ouvido. E Deus, segundo a sua vontade, não se ofende quando as orações são feitas com esta motivação sincera. É diferente, meus irmãos, quando aqueles homens hoje em dia, os ateólogos da prosperidade, eles se colocam nessa posição de dar ordem para Deus como se isso fosse um ato de fé, quando na verdade é uma blasfêmia. Mas este salmo não se trata dessa tolice, dessa loucura. O salmo está apelando àquilo que Deus é, e Deus fica feliz quando nós, os homens, oramos a Ele com esta ousadia santa, pedindo que Ele realize a sua obra no tempo em que Ele quiser, da maneira como Ele quiser, mas segundo os atributos de Deus. Porque, meus irmãos, você acha que Deus está feliz com o roubo, o assassinato? Você acha que Deus está satisfeito com os homens transexuais, com as perversões sexuais dos dias de hoje? Você acha que Deus está feliz e batendo palma para o aborto, para as loucuras do nosso tempo?
Você acha que Deus está feliz com a situação do meu e do seu coração, com os nossos pecados não confessados, com as nossas tolices continuadas, com a estupidez da nossa alma? Você acha que Deus está feliz com isso? Embora Ele decrete, Ele ordene essas situações, isso não significa, meus irmãos, que Deus aprova essas coisas. Ele faz isso em decorrência da injustiça do primeiro casal, que agora nós sofremos as consequências. Então, sabedor disso, o salmista apela a Deus, a sua justiça retributiva. Vamos terminar essa primeira parte, que nós não podemos complementar, com Jesus, não é, irmãos? É sempre bom. Abra a Bíblia aí em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. O Senhor Jesus, como nós sabemos, está a caminho de Jerusalém. É lá que ele vai ser martirizado, morto e vai ressurgir. E nessa caminhada, o Senhor Jesus vai discipulando os seus apóstolos, os seus seguidores. Num certo momento, o Senhor Jesus passa a falar sobre o reino, que ele deverá ser rejeitado, mas que ele voltará. Ele vai se manifestar. E ele adverte os seus discípulos que tenham fé, que não esmoreçam. E um dos aspectos que ele espera que os seus discípulos estejam atentos até a sua volta é a oração fervorosa. Esse é o contexto da fala que nós vamos ler de Jesus. Então ele conta a parábola do juiz iníquo. É uma viúva que perturba um juiz, que não é um juiz justo, mas diante da perturbação desta mulher, o juiz se dispõe a levantar e julgar a sua causa para que ele não seja difamado. Ou seja, ele atendeu aquela petição em virtude da insistência para julgar uma causa justa, mesmo com uma motivação injusta. E aí Jesus diz assim para os seus discípulos, versículo 6, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O Senhor Jesus, ele voltará. Mas, meus irmãos, ele nos adverte quanto a esse esmorecimento, esse enfraquecimento da fé, revelada através de uma vida totalmente descompromissada com a oração. Vocês estão vendo aqui, esta igreja tem 250 membros na atualidade. Onde estão os outros 200? Bom, vamos pôr aí, os outros 180. Irmãos. Então, se nós queremos de fato lamentar diante de Deus os nossos infortúnios, a primeira coisa, meus irmãos, que precisamos compreender é quem Deus é, e o Salmo revela exatamente isso, que Deus é justo e Ele retribui a cada um segundo as suas obras. E nós, enquanto verdadeiros adoradores, devemos clamar a Ele para que Ele não tarde em fazer justiça ao seu povo. E há tantas coisas, meus irmãos, pelas quais podemos clamar, pedindo que Deus visite a sua igreja, livrando-a do mal, refugiando, fazendo com que ela esteja protegida e nós nos refugiemos em Deus.
e que o seu reino seja estabelecido. Pois agora, meus irmãos, nós temos tudo o que é necessário, segundo o benefício que Deus nos traz através de Jesus, para essa intercessão confiante de que Deus agirá em nosso favor, banindo os inimigos do seu povo, dando descanso ao seu povo, fazendo-o vitorioso por meio da obra de Cristo Jesus. Se essa é a nossa confiança, meus irmãos, em Cristo, se Ele nos ensina a orar assim, a clamar pela justiça do Senhor, por que nós estamos tão tímidos, murmurando das injustiças e lamentando tão pouco diante de Deus por elas? A verdade, meus irmãos, é que eu, como pastor, me acho muitas vezes nessa condição, sabe? Tentando entender os decretos de Deus, as lógicas, ao passo que eu deveria colocar os meus joelhos no chão e clamar e lamentar diante de Deus as injustiças que eu, você e o povo de Deus têm cometido e as injustiças dos inimigos de Deus. Vamos fazer isso nesta noite, irmãos. Vamos clamar a Deus pelos nossos infortúnios, as nossas misérias, mas também pelas injustiças que nós temos visto em nossa nação, em nossas igrejas, no meio do povo de Deus. E é um lamento, meus irmãos, em que nós não nos colocamos como superiores, mas como aqueles que também podem cair no mesmo erro. Talvez esse erro que nós vamos lamentar não esteja em nós, mas é como se fosse, sabe, irmãos? Como se nós tivéssemos cometido essas coisas. Quão pouco, irmãos, nós temos compreendido do que Deus é e de como devemos agir. Que o Senhor Deus age em nosso coração para fazermos como o Senhor Jesus. A lamentar, a querer o bem, a buscar incessantemente a Deus para que Ele julgue a nossa causa. Vamos orar então, irmãos?